Boa tarde, Vera, tudo bom? Oi, Monique, tudo bem? Boa tarde, pessoas que estão aqui conosco. Isso. Eu estou explicando um pouquinho sobre o Clube das Águias. O que é Ah, o que Clube das bom. Águias? E algumas pessoas Uhum, têm perguntado o que é o Clube das Águias? Por que nasceu o Clube das Águias? E esse sim. Clube das Águias, ele nasceu um movimento na intenção de ajudar as pessoas a conseguir se posicionar, a conseguir encontrar o seu lugar de valor no mundo. Muitas vezes, acho que algumas pessoas não conhecem, mas a grande maioria conhece a história da águia. Uma águia, às vezes, se ela está misturada com as galinhas, querendo ou não, ela acaba vivendo como uma galinha. E uma águia, ela tem muito potencial. E no mundo de hoje, que todo mundo, ó, a grande maioria quer ser líder, quer liderar, mas não consegue ter essa voz, não consegue ganhar esse terreno, não sabe o que precisa fazer e acaba deixando apagar aquele potencial que tem. Então, nós estamos aqui para ajudar. E como imigrantes, sobretudo, né? Nós estamos aqui para ajudar os imigrantes a ganhar voz num país onde não é o seu país de origem. Mas, bom, nossa convidada está aqui, vamos falar um pouquinho dela e a gente vai continuar falando do Clube das Águias. Afinal, temos esse movimento, temos muito conteúdo e pouco a pouco vamos ir colocando um material bem rico e as pessoas vão ter essa vontade de se tornarem águias. As que não se identificaram ainda, que já são águias, né, Vera? Eu acho que tem muito isso, né? Porque às vezes a gente não se enxerga, não sabe do nosso potencial, apesar às vezes de ter batalhado muito na vida, de ter, sabe, batido em portas, portas se abriram, a gente cresceu, mas de repente esse olhar não está assim com tanta nitidez. Aí é preciso que alguém venha e diga, olha, aqui tem uma águia e tal, né? Então isso é importante. O movimento que você está criando pode ser decisivo na vida de algumas pessoas. Muito bom. Exatamente. Bom, nossa live de hoje, ela vai ser um pouquinho diferente das lives anteriores, porque hoje é uma live de apresentação. É isso mesmo. Estamos aqui para apresentar essa mulher. Quem ainda não a conhece vai ter esse prazer de conhecer um pouquinho do currículo dela, que é muito extenso. Em uma live a gente não vai conseguir falar. Mas Vera Leão, ela é jornalista. Vera Leão é mentora de desenvolvimento pessoal. Já foi assessora de políticos. Tem um canal no YouTube. Que sonho é esse? Afinal, quem não sonha, né, pessoal? Até quem não sonha, a Vera vai explicar o porquê nós estamos aqui. E a Vera, com muita honra, é a mais nova mentora do Clube das Águias. Então, estamos hoje aqui para apresentar a Vera e para dar um presente super especial para vocês. Porque durante a live, já que a Vera, ela é analista junguiana, o que ela vai fazer? Ela vai analisar o sonho de alguém aqui, online, hoje. Então, vamos se preparando aí. Quem teve um sonho essa semana, quem não consegue lembrar, ou qualquer motivo que seja, se prepara, que logo, logo eu vou pedir e você vai colocar o seu sonho aí para Vera fazer uma análise bem especial dele. Mas vamos lá, Vera, vamos começar aqui. A parte de tudo isso, desse Hum, currículo extenso, você está numa uhum. nova fase de sua vida também. Para quem não sabe e para quem pensa que só pode migrar quem é jovem, durante a juventude, para conquistar o que é, a Vera está aqui para quebrar exatamente todos esses tabus. Por quê? A Vera, além de tudo, tem um novo projeto. Me aposentei e mudei para Portugal. A Vera completou 70 anos, gente. E está aqui para provar para todo mundo que não precisa ser jovem para emigrar. Está morando em Portugal, está cheia de projetos. É como se a vida tivesse acabado de começar, acabou de ser da faculdade, né, Vera? Como você se sente em relação a isso? Eu acho que é menos ainda, é como se tivesse nascido, sabe? Porque é estar dentro de uma perspectiva totalmente nova, numa situação social, geográfica, até no sentido onde eu estou morando, o que tem ali. Então, isso é absolutamente novo mesmo, né? Então, eu cheguei aqui com 70, né? Cheguei em Portugal com 70, mas eu já fiz 71. Então, nesse períodozinho, né, de 6 meses aqui de imigrante, eu já estou um pouquinho mais velha, mas isso realmente não foi e não é impedimento para que a gente caminhe, para que a gente avance, né? Idade não é chave, idade pode ser estrada, né? É isso aí.
Isso aí, a Vera tá para provar exatamente isso, pessoal. Com 70 anos, mais ou menos, não importa. O que importa é a sua vontade. Então, se você tem vontade de realizar um sonho, de conquistar algo que ainda não consigo nessa vida, vamos lá, vamos adiante. E o Clube das Águias está aqui para te apoiar. Dentro do Clube das Águias, vai existir um canal, uma coluna, que a Vera, com muita honra, vai ser responsável de toda semana. Ela vai alimentar com uns conteúdos bem ricos sobre imigração. E você, que tem aquela vontade, ou que nunca nem pensou nisso, quer saber por onde começar, o que fazer, vamos estar ali para te apoiar. E quem já imigrou também, está em um país diferente, está passando por situações que precisa de um apoio, de um auxílio, também vamos estar ali para apoiar você. Mas voltando ao assunto, um deles, que Vera tem mais de 25 anos de experiência nos seus próprios sonhos, estudando, fazendo várias formações, aprendeu e hoje tem essa, podemos dizer que ela é especialista, é uma analista junguiana e vai interpretar seu sonho. Então vocês fiquem aí, vão pensando no que vocês estão falando, no que vocês sonharam, para logo contar para Vera. Vera, você começou sua formação base como jornalista, imagino que já há alguns anos. Conta um pouquinho pra gente como foi naquela época. Imagino que era uma carreira que era um pouco difícil, ainda mais para uma mulher. Não sei te explicar, não quero ser de nenhuma maneira levantar uma bandeira aqui, feminismo ou não, mas conta pra gente um pouquinho como foi o seu início. Por que você escolheu essa carreira? E conta pra gente algum tipo de história que possa ter acontecido lá, que marcou você, alguma notícia que você gostou de dar, alguma que você não queria ou que foi chocada. Vamos lá. Agora é com você, Vera. Nossa, tanta história, porque são 50 anos, né, de estrada, digamos assim. Inclusive, no ano passado, eu lancei uma coletânea com textos desses 50 anos, e chama 50 anos de jornalismo. Um livro que eu lancei em outubro do ano passado. E conta um pouco dessa trajetória. E, na verdade, assim, de menininha, eu queria mesmo ser médica, né? Era isso que eu queria. Mas não tinha condição financeira, meus pais não tinham. E a outra coisa que eu sempre gostei muito de fazer foi escrever. Eu era, nossa, pré-adolescente e eu escrevi uma novela, sabe? Sei lá, já nem me lembro mais. Mas eu me lembro que eu tinha uma tia que já faleceu, e ela era uma noveleira, sabe? E eu escrevi uma novela. E, lógico, só podia mostrar para ela, porque aquela cabeça meia louca, né? Só nós duas. Então, essa vontade de escrever, essa inclinação para escrever, sempre me acompanhou. Meus pais não eram pessoas cultas, não eram pessoas que tivessem estudado, né? Mas meu pai principalmente, sempre me empurrou, sabe? Nos empurrou, não somente a mim. Nós somos em 3 irmãos, depois nasceu mais um. Ele sempre nos empurrou para estudar, talvez porque ele nunca tivesse conseguido isso. Então, quando tá bom, não dá para ser médica, vamos escrever. Vamos escrever como? Você é jornalista. E eu tinha uma figura, uma musa, que era a Oriana Falati. Era uma italiana, eu acho que nem sei se ainda está viva, correspondente de guerra, e eu falei, eu quero ser correspondente estrangeira. Mas uma coisa é o sonho, outra coisa é a realidade. Não fui uma correspondente estrangeira, mas eu fui para a faculdade, eu me saí, digamos assim, bem, porque estava fazendo aquilo que eu queria, e essa convicção só aumentou. Foi um pouco meio ousado, porque meu pai entendia que mulher não podia ser jornalista, né? Eu acho que se houve uma primeira resistência, foi nesse sentido. Na cabeça dele, eu tinha que ser professora. Mas né, não era por aí, eu não seria. Então, fui adiante com o meu projeto de vida, porque ser jornalista era um projeto de vida. Tanto que eu não estou mais em jornal, mas eu continuo escrevendo, eu alimento meu Facebook com muitos textos e tal, porque essa é a minha vocação. Desafios todo o tempo. Todo o tempo. Desde você, sei lá, desde eu ter sido demitida numa greve de jornalistas,
e não desistir daquilo que eu tinha escolhido, até galgar, talvez, lugares, cargos que eu não imaginava um dia pudesse alcançar. E isso acho que personifica bem um desenho das águias, né? A gente pode não saber exatamente o lugar que a gente quer ir, mas eu acho que existe um instinto, uma inclinação, um chamado que o James Hillman, que é um analista junguiano, chama de daimon, né? Você nasce com aquela semente do carvalho e isso te chama. Então, eu fui, acabei indo para Brasília, num momento, tudo foi muito assim na minha vida, né? De repente, alguém me convidou, Raul Cristiano, de Santos, que era assessor do ministro Paulo Renato, da Educação, chamou para ir para Brasília, porque ele falou, seu lugar não é mais em Santos, você tem que ir para Brasília, e eu fui. Então, esse foi um grande desafio, que eu venci, digamos, meus medos, minhas resistências, mas eu acho que fui realmente na direção de um chamado. Depois a volta para Santos, a ida para São Paulo, e durante 15 anos na assessoria política mesmo. Eu fiquei no Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Escritório da Representação da Prefeitura de São Paulo em Brasília, editei revistas não políticas, né, que circulavam ali, principalmente na região dos lagos, né, Lago Sul, Lago Norte. Então, foi uma experiência de 7 anos riquíssima, riquíssima em todos os aspectos, porque eu perdi emprego nesse tempo, mas eu jamais desisti, porque havia, acho que, essa confiança, assim, de que, de certeza daquilo que eu queria, daquilo que eu estava construindo. Aí, na volta para São Paulo, também foi outro momento político muito interessante, em secretarias de Estado e secretarias grandes, como a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, de Segurança Pública, e depois assessorando o deputado Bruno Covas, deputado estadual Bruno Covas. Então, foi, assim, uma experiência do outro lado do balcão, digamos assim, né? Eu fui repórter toda uma vida, depois eu passei a assessora, aí você passa a lidar com redação, fiquei 12 anos fora de Santos, 17 anos fora do jornal impresso, e em um dado momento o convite para voltar de novo para Santos, para o jornal impresso, que eu estava fora dele, e foi outra experiência riquíssima. Cheguei como editora de cultura e depois fui para editora executiva, acumulei cargos com coluna social, enfim. Então, tudo isso sustenta que eu ouvi esse chamado, que eu dei vida a essa semente de carvalho que eu acredito todo mundo tem a sua semente. Algumas pessoas ouvem o chamado e outras vão passando meio que à margem, às vezes pela falta de confiança, às vezes por se colocarem no lugar da galinha e não se enxergarem como uma águia, né? E aí você me perguntou, sei lá, cobertura de notícia que eu gostei de dar. Eu vivi algumas experiências muito marcantes, muito. Talvez uma das reportagens mais marcantes foi fazer um curso de mergulho para poder fazer uma matéria sobre mergulho. Então, eu fiz o curso e eu fui mergulhar na Laje de Santos, que é um lugar de mergulho. Foi uma experiência, eu acredito que se eu pudesse lembrar de como foi o meu nascimento, eu acho que mergulhar foi essa experiência. E talvez a notícia mais impactante, talvez pela maneira como ela aconteceu, foi eu estar na redação em Santos, do jornal A Tribuna. Nós estávamos organizando, eu digo, a editora de pauta e reportagem, a Cristiane Lourenço, mandando uma repórter para esperar a chegada do candidato a presidente, Eduardo Campos. Ele vinha para um seminário em Guarujá
e a repórter tinha ido para esperá-lo na base aérea de Santos, e ele não chegava, e o avião não chegava, ele não chegava, não chegava, não chegava, e na redação chegou a notícia de que tinha havido uma explosão numa área ali de Santos, próximo do Canal 3, para quem conhece Santos, né? E, foi um botijão de gás? Não. Foi um avião que caiu? Não, foi um botijão de gás. No resumo da ópera, tinha sido o helicóptero do candidato, né, Eduardo Campos, que tinha caído e que, enfim, o matou. Então, aquilo foi um grande impacto na redação, porque tudo virou, tudo virou. Nós varamos à noite, e, enfim, eu acho que essa foi a notícia de maior impacto, com certeza, que eu vivi. Olha, eu lembro bem dessa notícia. Eu estava fora do Brasil, mas alcançou as redes internacionais, porque, querendo ou não, foi um momento que mexeu muito com a política do Brasil, Totalmente. porque nós somos um povo, vamos dizer, emocional, né? E, querendo ou não, a sub dele, né, a candidata a vice, ela subiu de uma maneira assim que muitas pessoas chegaram a pensar, até eu, inclusive, pensei que ela seria a mais nova presidente do Brasil, por questões emocionais do povo brasileiro, pela maneira que foi a morte dele, que foi uma tragédia assim. Um homem no início, ele vinha com uma carreira política muito bonita, né? Uma história bem forte, uma base sólida, e vinha... Foi uma surpresa, foi surpreendente, foram vários boatos, mas eu me lembro bem dessa época aí. Pera, você participou do nosso evento presencial em Lisboa. Sim. Sabe que a gente está forçando não, eu quero dizer assim, introduzindo as áreas e as pessoas possam enxergar esse símbolo e tenham vontade de se espelhar nela para poder crescer. Nessa sua trajetória que você contou, você falou que a perseverança, ter insistido e nunca ter desistido, a época que você foi para Brasília, você perdeu o emprego e tudo. Você acredita que essa foi a maior qualidade de área que você teve naquele momento de aceitar fazer parte de uma assessoria, perder emprego e apostar pelo aquilo que você acreditava que ia te trazer alguma coisa que ia te reconfortar? Como foi essa sensação? O que você pode comparar com a Águia nesse momento? Eu penso assim, pela minha experiência comigo mesma, né, e de algumas, enfim, de algumas relações que eu estabeleci ao longo da minha vida, eu penso que a gente chega à águia, vamos usar a águia como símbolo. Eu acredito que a gente chega à águia, eu acredito que nós cumprimos com o nosso propósito quando a gente se conhece, ou quando a gente se autoconhece. Então, autoconhecimento, para mim, é determinante para que a gente, primeiro, identifique qual lugar a gente está ocupando e para onde a gente quer ir. Porque, como diz lá Alice, né, no País das Maravilhas, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, qualquer direção serve. Mas, se você sabe qual lugar você ocupa e para onde você pode caminhar, porque às vezes, você tem o sonho de ser, sei lá, astronauta, vai, ou então vamos trazer aqui coisa para mim, quero ser jornalista. Mas e aí? Eu fiz o quê? Eu estudei, eu passei a ler, eu acompanhei o crescimento, eu reconheci meus medos, eu identifiquei minhas inseguranças, eu trabalhei esses aspectos em mim para poder vencê-los e seguir adiante? Ou eu fiquei empacada, paralisada pelo medo? Então, eu penso, Monique, que o que mais nos falta, é esse autoconhecimento. É a gente se olhar, identificar o que está vendo, gostando ou não gostando, porque na maioria das vezes a gente até não gosta. E aí o que a gente faz? Meio que esconde isso, põe para debaixo do tapete, diz, não, é porque eu não estou legal, é porque isso, né? Então, autoconhecimento, e isso vem de várias formas. Você pode ler, você pode ver filmes, você pode ouvir músicas, assistir palestras. Agora, com a internet, você pode pulsar nas suas áreas de interesse para poder se aprofundar. Então, eu acredito que
ser águia, e usando então como símbolo, né, ser líder ou enxergar o seu valor, eu digo assim, enxergar o seu corpo existencial, esse corpo aqui no planeta, é você se autoconhecer. Sem isso, não dá para você ir longe. Por quê? Porque você vai se deixar tomar pelo ouvido, sabe? Alguém que diz, ah, mas você está querendo ser jornalista e tal. Imagina, você não vai conseguir, seus pais não estudaram. Então, há vozes à nossa volta e há vozes dentro de nós que podem minar qualquer projeto de vida. Então, se eu olho a minha vida, a minha trajetória e me identifico como águia, é nesse sentido. Eu não desisti nunca. Por mais que em alguns momentos eu tivesse muito medo, eu fui com medo ou eu fui tropeçando. Eu fui esfolando o joelho, eu fui, sabe, caí sim, mas eu não desisti, porque é muito comum que a gente veja alguém que diz, ah, não deu certo, eu acho que eu não dou para isso mesmo, é melhor eu desistir, né? Esta fala, às vezes cansada, às vezes de descrédito em si mesmo. Então, isso a gente tem que observar muito bem para não se deixar levar por esse tipo de pensamento, ou de energia, ou de relações, porque há relações que nos colocam para baixo. Então, tendo essa percepção de si, eu imagino que seja mais fácil você ir lá para o alto do penhasco e bater asas como uma águia. Nossa, Vera, claro, focar no que você quer, não deixar o barulho exterior de alguma maneira influenciar na sua decisão. Muitas vezes a gente acaba escutando esse barulhinho e a gente perde o foco. E a águia ela tem isso, né? Quando ela foca na presa dela, coitada da presa, pode ser maior que ela, pode estar numa situação difícil, não importa. Ela vai até conseguir. E por isso que você está em Portugal hoje, né, Vera? Era um projeto, era um sonho. Se aposentou, completou 70 anos e está em Portugal, cheia de projetos, que nem uma menina de 15 anos. E eu estou super orgulhosa de ver a sua vontade. Tenho certeza que esses projetos, nossa, infinito, não tem para onde ir. E orgulhosa que é uma santista, né? Eu tenho que puxar um pouco o saco, gente, porque não é todos os dias. E eu vou contar para vocês. A madrinha do Clube das Águias é a Sueli Aragão, minha querida Sueli Aragão, que está lá em Brasília, que veio para Portugal e me apresentou a Vera, que é uma santista. Ou seja, nós duas viemos de Santos, mas alguém que veio de outro estado veio nos apresentar em Portugal. Foi muito, muito... Foi um presente maravilhoso que eu recebi e agradeço a Deus por essas pessoas iluminadas entrarem na minha vida. E você é assim, Vera. É aquela pessoa que começa a falar, que é sábia e que a gente tem vontade de ficar ali, quietinha do lado, escutando, sem parar. 50 anos de jornalismo. Tem o seu livro aí. Onde podemos encontrar o seu livro? Fala um pouquinho de você, faça um pouquinho de publicidade que você merece. Pessoal, merece, vale a pena. 50 no jornalismo. Não é uma leitura chata, podem pensar, jornalismo, o que ela vai contar? Gente, vocês não têm ideia. É uma história bem contada. Fala pra gente, onde encontrar esse livro? Então, o livro tem a venda só em Santos, porque foi um projeto, né, do Fundo de Cultura da Prefeitura de Santos. Então, foi meio que um compromisso de mim comigo. Sabe o compromisso de mim comigo? Vera, 50 anos na estrada. Entrei na faculdade em 1971 e naquele mesmo ano eu já fui como estagiária para a revisão do jornal A Tribuna, o jornal centenário, né, de Santos, você sabe muito bem. Então, ele está à venda em Santos, ele tem na livraria Martins Fontes e ele tem lá na Floricultura Gardênia, porque o Felipe é um querido, e falou, pode deixar seu livro aqui. Então, as pessoas vão lá e procuram o livro. Mas eu ainda tenho, não, sei lá, foi tudo tão às pressas, né? Foi tudo muito às pressas. Foi o livro em novembro, eu passei por um procedimento cirúrgico grande em novembro, eu só meio comecei a, ok, estamos em pé, estamos tudo bem e tal. E em fevereiro eu já estava aqui.
Então foi tudo muito atropelado, mas sem dúvida um projeto de vida, um sonho antigo. Eu já queria passar um tempo da minha vida na França, antes de entrar para a faculdade. Na minha cabeça, terminava a faculdade, eu vinha para a Europa e eu ficaria na França. Mas aí, né, como eu digo, a gente tem todas as respostas e a vida muda todas as perguntas, porque aí eu conheci aquele que seria o meu marido, pai do meu filho, eu ainda estava na faculdade, e esse sonho de ir para longe, ir além fronteira, esperou o momento que eu estava pronta, momento que talvez eu quisesse, que talvez não, eu queria muito, mas que não me sentia pronta para vir. Alguns fatores se combinaram, né? Meu filho foi para o Reino Unido em 2007, quando casou. Depois, em 2018, ele veio para Portugal. Mas, na minha antena, no meu radar aqui inconsciente, eu já tinha sonhado em 2013, setembro de 2013. Meus sonhos estão todos anotados ali no meu caderno, nos meus cadernos. Um sonho que não tinha uma relação com Portugal não aparecia nesse sonho, mas depois, quando eu termino de escrever o sonho e começo a conversar com ele, como eu digo, né, eu disse que aquele sonho poderia sinalizar que um dia eu iria me estabelecer em Portugal. Foi em 2018, 2013. Depois outro sonho em 2015. Então, o que eu quero dizer, isso estava se construindo dentro de mim. É que nós aqui, humaninhos, né? Nós aqui que somos ego, a gente acha que tem o meu projeto agora e eu vou imediatamente. Mas eu acho que existe um tempo maior, um tempo sobre o qual a gente não tem controle, que eu digo que é o tempo da alma ou o tempo de Deus. Então, quando chegou a hora, eu digo, foi no meio desse atropelo, né? Lança o livro, põe a casa no depósito, né? Desmonta a casa das coisas pessoais, põe num depósito e chega aqui, nesse lugar, que era um sonho meu. Mas que eu vim assim, tem trabalho em Portugal? Não, não tem trabalho em Portugal. Mas então, vim cumprindo com uma vontade e de viver uma experiência que todos, eu sei, as pessoas pelo menos que eu conheço, né, dizem assim, nossa, mas você é muito corajosa. Ou então, pessoas que dizem com 50 anos, não, mas agora com 50 anos, imagina, começar alguma coisa na minha vida, não, estou perto de me aposentar, não quero esquentar a cabeça. E eu particularmente, vejo isso com muita tristeza, porque você pode ter um sonho por dia. Eu digo projeto é mais a longo prazo, mas sonho, você pode ter um por dia, 2 por dia. Pode ter o sonho, eu sempre dou um exemplo muito simples, de fazer aquele bolo que você viu, no caso, vamos dizer assim, na Ana Maria Braga. Vai lá para a cozinha, gente, pega os ingredientes, faz o seu bolinho, deu certo, que ótimo, divide com o vizinho, com a vizinha, leva para o trabalho, não deu certo, tenta de novo outro dia. Então, eu quero dizer assim, não desista. Eu mesmo aqui onde eu estou morando, né, eu não conheço o forno, então eu olho assim, eu já fiz 3 tentativas de bolo, não deu certo, mas eu não desisti. O problema é que não dá certo, mas não fica ruim, fica gostoso, daí eu como, isso não pode acontecer. Então, assim, não desista, não importa. Tá bom, não precisa mudar para a Europa para dizer eu estou dentro de um projeto novo de vida. Não precisa disso. Mas encontre, tem uma frase do poeta e filósofo Horácio, que viveu lá 68 anos antes de Cristo, e ele diz que cada dia é uma pequena vida. Então, cada dia é uma pequena vida. Não desperdice. É isso aí. Mas, pessoal, eu tenho uma nova missão aqui. Trazer o livro da Vera para Portugal, porque só em Santos esse tesouro escondido lá não pode ser. Estamos numa era digital, Vera. Vamos fazer o seu livro também atravessar o oceano, hein?
Vamos lá. Eita, que coisa boa! Opa. E depois de tudo isso porque é muita coisa, o pessoal não tem ideia da dimensão de tudo, mas por que desenvolvimento humano? Se vou começar a trabalhar com desenvolvimento humano. Você tem uma relação muito grande com os sonhos, o seu canal é um canal com mais de 65 mil inscritos, você tem uma expertise muito boa nessa área e resolveu, agora vou para Portugal, vou me dedicar às pessoas, ao desenvolvimento humano. Quando você chegou e disse, é aqui que eu me destaco, é aqui que eu vou poder fazer a diferença na vida de alguém e vou ajudar. Então, o desenvolvimento humano, eu acredito que, assim, não houve um momento em que eu disse, vou me dedicar a essa área. Não. Eu penso que tudo nasce, a sua vocação, a sua inclinação, o seu jeito de caminhar na vida, tem que nascer de dentro de você. Como eu disse, é um chamado, né? Então, na redação, e isso lá na década de 85, que foi uma das minhas voltas ao jornal, na AT, né, no jornal, era uma revista que tinha de variedades dentro do jornal A Tribuna, a minha amiga Ivani Cardoso como editora, e naturalmente, quer dizer, eu digo naturalmente, fui me interessando por esses assuntos do autoconhecimento mesmo. Quem é você? Então, eu passei a entrevistar psicólogos, médicos, é, 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 sabe, entender melhor esse universo humano. Eu digo que eu não me daria bem como repórter de economia, de esporte, então, pelo amor de Deus, seria um desastre. Mas tudo aquilo que se referisse à experiência humana, à natureza humana, aquilo me atraía. Então, aí eu fui fazer curso de psicologia do masculino e feminino, eu fui fazendo cursos, sexualidade, fui entrevistando pessoas, fui ganhando informação e a minha própria vivência, lógico, como pessoa, me dava essa informação. Eu fui fazer terapia com 32 anos de idade. Por quê? Porque eu já queria saber quem era aquela Vera que ora pensava assim, ora tinha medo, ora se jogava nas loucuras. Então, eu queria saber quem eu era. E isso me levou para o desenvolvimento humano. Isso só foi crescendo, só foi crescendo. A terapia fez com que eu passasse, sim, a anotar meus sonhos. Depois, uma experiência afetiva da minha vida profundamente marcante, e eu não estava, então, em terapia, aprofundou essa anotação de sonhos, esse diálogo comigo mesma, só que pela linguagem simbólica dos sonhos. Por mais que eu ainda não entendesse tanto o que aquele sonho estava me dizendo, aquilo era como que uma tábua de salvação. Num momento de profunda dor emocional, eu tinha onde me sustentar. Os meus sonhos, eu digo, me salvaram. Aliás, tem um livro que chama Os Sonhos e a Cura da Alma. Então, os meus sonhos, digamos, me encaminharam para a cura. Depois disso, quando eu fui para Brasília, aí eu aprofundei isso. Foi quando eu fui fazer a especialização em psicologia analítica. Foi em Brasília que eu me dediquei muito ao estudo da espiritualidade dentro de um viés xamânico. Fui para o Peru fazer um caminho iniciático, xamânico. Em Brasília, eu fiz também uma formação em Watsu, que eu imaginava, né, a terapia meio que na água. De volta para Santos, eu fui fazer constelação familiar, eu fui fazer uma formação como doula, quando meu neto ia nascer, porque eu falei, eu vou acolher essa criança. Então, eu quero dizer assim, eu sou uma curiosa por natureza. Eu sou uma curiosa. E eu acredito que é a curiosidade que nos mantém vivas, ativas, lúcidas. Então, o desenvolvimento humano não foi uma escolha pontual. Isso aconteceu naturalmente, porque eu precisava, quem sabe, me conhecer melhor. E conhecendo a mim, eu tenho mais espaço para conhecer o outro, para me aproximar do outro e para olhar para ele como ele é.
Conseguiu, Vera? Conseguiu seu objetivo? Eu digo que eu tenho conseguido, sim. Claro que nós somos eternos aprendizes, né, Monique? Ninguém vem a dizer que já sabe tudo. Então, cada experiência, cada pessoa que você encontra na vida é uma descoberta. Aquilo que aconteceu conosco, eu acho que é uma prova da sincronicidade junguiana. Quer dizer, a Sueli, nossa amada Sueli Aragão, que estava lá em Brasília, que eu conheci em 2006, 2007, em São Paulo, porque ela é mãe do Henrique, que foi meu estagiário na Secretaria de Segurança Pública, que são vínculos, eu acredito que sistêmicos mesmo, que a gente tem. Então, a Sueli, que estava lá em Brasília, que você conheceu por causa de um trabalho, aí você convida a Sueli tem um coquetel para ir para o lançamento do Clube das Águias e diz, Vera, eu posso levar uma acompanhante, você quer ir comigo? Estaria em Portugal. Eu falei, claro que eu quero. E aí ela me liga e diz, Vera, posso passar seu contato para a Monique, que está organizando o evento? Claro que pode. Daí Monique me liga e a gente fica uma hora no telefone, no celular. Então, assim, são esses movimentos de sincronicidade que para mim dizem, olha, tem alguma coisa para fazer aqui. Essas pessoas não se encontraram à toa. Então, você chegou, Sueli já tinha chegado, eu estou aqui e eu digo, sim, eu tenho aprendido, tem valido a pena, esse é o caminho de descoberta, que não tem fim. Sabe lá o que nós vamos poder fazer juntas, né? Estamos aí. Estamos fazendo, iniciamos. Não é à toa que agora você é a pessoa que vai escrever na coluna do Clube das Águias. Olha que responsabilidade. Então, quando o Sueli falou, Vera, Santos, Jornal Tribuna, eu falei, opa, da onde você falou? Porque eu não encontro um Santista fora do país assim, ali na esquina. A gente encontra muito pessoal do norte e nordeste do Brasil. Sim, Mas, sim. especificamente, um Santista é difícil encontrar por aqui. Eu fiquei super feliz, falei, uau. E eu concordo com você, Vera. Eu acho que a gente acaba se encontrando na hora que tem que se encontrar, que aquele encontro tem que ser feito. Não é o nosso tempo. Quantas vezes eu queria para ontem e não é no meu tempo. Você falou que é tempo, né, da alma de Deus. Eu acredito que é tempo de Deus também. Já quis tudo muito rápido, acelerado. Não funciona. Tem que ir devagar, tem que construir com base sólida, subindo um degrauzinho um a um. Porque essa é a maneira que funciona. E temos sim, tenho certeza que temos uma missão. Pessoal, eu sei que vocês estão aí, vocês estão ansiosos, já vai preparando. Quem teve, ou quem tem, ou quem não tem um sonho, vai escrevendo, vai colocando aí, que já a Vera vai fazer o análise desse sonho para você e vai... Olha, minha mãe lá tá com ciúmes, Vera. E ela é o seu livro, viu? Ela pegou o livro para ler também. Seu livro está rodando aqui em Portugal. Vamos começar a passar de um a um para as pessoas conhecerem um pouco de 50 anos de jornalismo. Mãe, não fica com ciúmes, não. Você é a única. Você é a dona do meu coração. Mas vamos lá. Pera, nasceu esse canal. Que sonho é esse? Quando ele nasceu? Quando você decidiu? Olha, já tenho muita experiência, estou sabendo interpretar os sonhos, quero ajudar as pessoas que não conseguem, porque é uma ajuda, né, Vera? Eu já vi você falando algumas vezes que depende muito do contexto. Sonhei com cobra, mas e aí? Qual foi a situação? Qual foi o contexto do sonho? Nem sempre quer dizer que é uma coisa ruim. A gente precisa fazer toda uma análise. E a Vera é essa pessoa que está capacitada para fazer isso e começou o canal dela no YouTube, que vocês podem seguir, inclusive, podem se inscrever lá. Que sonho é esse? Por que nasceu? Quando nasceu? E qual é o objetivo dele, Vera? O objetivo dele é principalmente dizer às pessoas, não despreze o seu sonho. Não jogue fora, não ignore esse conteúdo tão precioso e único. E único, porque nada se compara a essa produção interna, como processo de autoconhecimento.
Tudo bem que é muito difícil você olhar um sonho e sacar, né? Por isso que eu digo, eu não interpreto um sonho, eu ajudo a pessoa a ampliar aquele símbolo que para ela pode não fazer o menor sentido. Então, como eu vi as pessoas descartarem e descartam, porque olhar para dentro dá trabalho e a gente não quer perder tempo com isso. A gente pode gastar 2, 3 horas na academia, mas a gente não gasta 15 minutos para anotar um sonho, tá? Então, eu falei, eu preciso dizer para as pessoas, olha, não joga fora o seu sonho, olha para ele, conversa com ele, anota. E em novembro de 2016, foi novembro de 2016, eu criei o canal, eu lancei o canal com muita vergonha, com muito medo de ficar falando com uma câmera e tal. Mas veja, todo mundo sonha, né, Monique? Pode até não lembrar do sonho, mas todo mundo sonha. É uma produção natural e necessária da psique. Então, todo mundo sonha. E mesmo quem não sonha, vai lá no canal para ver o que tem, o que não tem. E quem sonha, lógico, claro, vai lá para tentar encontrar um sentido para o seu sonho. Hoje já tem, como você disse, 65 mil inscritos, tem mais de 4 milhões e meio de visualizações. Então, com certeza, este é um conteúdo que interessa as pessoas. Por quê? Porque nós sonhamos desde sempre, desde que nos entendemos por gente. Não tínhamos, talvez, a linguagem para poder traduzir o sonho, mas traduzíamos de alguma maneira, com desenhos, com pinturas nas cavernas, nós traduzíamos isso. Hoje, nós temos a linguagem e jogamos fora esse material. Então, a ideia do canal é: olhe para o seu sonho, responda para ele, compartilhe o seu sonho com alguém disposto a ouvir, e dessa maneira você certamente vai conhecer mais de você e vai encontrar uma orientação para a vida acordada, porque o sonho faz isso, ele te encaminha. Você pode até não gostar do que ele está te dizendo, mas acredita no que ele está te contando. Então foi assim que Vera, nasceu. nós tivemos algumas pessoas que mandaram direct contando um pouquinho do seu sonho, pedindo para você dar uma amplia. Eu falo interpretar, porque a maneira com que você faz é incrível. Mas para você ampliar, e muitas vezes a pessoa não tem ideia do que, talvez é uma mensagem. Você falou assim, não, para a gente dar atenção para os sonhos. Você sabia que você ia vir para Portugal, foi um sonho muito forte. Eu tenho sonhos muitas vezes que são muito fortes, que eu falo, nossa, esse sonho é uma mensagem. Mas não consigo ampliar ou ter vou falar de novo, interpretação, tá? Não sei se é a maneira... Mas eu não consigo interpretar de uma maneira correta qual é a mensagem que eu devo receber. E, de repente, você, aquele seu outro olhar, que não sabe nada da vida da pessoa, não sabe a fase que ela está passando, nada. Você começa de uma certa maneira, aí falando que parece que você faz parte da vida, no dia a dia, sabe exatamente tudo sobre a vida da pessoa e consegue encaminhar ela a dessa ampliação. Então, pessoal, a Vera, ela vai começar a fazer lives falando dos sonhos. Então, vocês fiquem bem atentos. Vamos lá, ó. Eu vou pegar um sonho aqui. Quem tiver, vai mandando. Ó, a mesma pessoa que mandou direct colocou aqui. Então, vamos pegar esse primeiro sonho aqui. Vera, vou ler para você, tá? Olá, me chamo Samira. Sobre os sonhos com pessoas... Sonho com pessoas desconhecidas, que vem sendo há muito tempo um sonho padrão meu. Vamos lá, Samira, coloca um pouco mais de detalhes aqui pra gente poder saber do que se trata. Pessoas desconhecidas, mas coloca um pouquinho, qual o contexto, como que é esse sonho? E, pessoal, quem tiver alguma curiosidade sobre alguma coisa, vai escrevendo aí. Vera, eu vou deixar com você enquanto a Samira continua escrevendo. Tá, eu ia só, assim, adiantar, porque a gente não sabe, é isso que eu quero dizer, não sabe contar um sonho. Normalmente, eu recebo de pessoas, ou ouço de pessoas, o que é sonhar com água? O que é sonhar com cobra? O que é sonhar...
E não é assim que acontece, né? Alguns símbolos até são universais, mas o sonho é do sonhador. Sempre é um conteúdo dele. Então, por exemplo, sonhar com uma piscina, sei lá, uma piscina, pode ser uma coisa para mim, que gosto de nadar, que adoro fazer coisa na água, e pode ser outra nada a ver com alguém que não gosta de nadar, que tem medo de água, que tem medo de piscina. Então, assim, é preciso aprender a contar um sonho com detalhes. Por exemplo, como essa pessoa que está aí falando. Sonho com pessoas desconhecidas é um padrão meu. Tá bom, mas qual é a situação? Essas pessoas desconhecidas estão em que ambiente? Estão na tua, sei lá, na tua rotina de trabalho? São pessoas desconhecidas na rua? São pessoas desconhecidas em lugares que você também desconhece? Essas pessoas são o quê? São agressivas com você? São ameaçadoras? São gentis? Porque tudo isso importa. Por quê? Porque todos os elementos do sonho são o sonhador. Então, se tem ali pessoas desconhecidas, quais são aspectos seus que você não conhece e que estão querendo chegar à consciência? E sim, porque eu estou falando de um ponto de vista junguiano. Então, para Jung, todo o material dos sonhos, digamos assim, está lá no inconsciente. O inconsciente tem aquilo que eu ainda não sei de mim também. Pode ter um material que eu conheço, mas que eu esqueci, que está ali negligenciado, que está ali guardado, mas tem um conteúdo que eu não conheço de mim. Então, quando pessoas desconhecidas aparecem no sonho, e como ela está dizendo, é um padrão meu, ou seja, deve estar se repetindo esse sonho há muito tempo, é assim, qual é a situação? E que situação ela está vivendo? Por exemplo, pode ser alguém com uma dificuldade de se olhar, de reconhecer aspectos seus mesmo, aspectos positivos, seja de, sei lá, uma pessoa lutadora, batalhadora, uma pessoa que já venceu muitos desafios e ela não está se enxergando com este valor. Ou então, um outro contexto, alguém que está desanimada, alguém que, sabe, que não consegue admitir. Por exemplo, eu tô cansada. Ou então, vamos falar assim, um casamento, eu não aguento mais casamento e tal, mas ela não consegue olhar para isso para dizer, eu preciso sentar, eu preciso conversar, eu não estou aguentando mais, mas eu tenho medo de me separar por causa disso, por causa daquilo. Então, assim, diga. Desculpa, é porque ela mandou, tá? Na hora que você quiser, eu já passo para você o sonho, sabe? Para você poder fazer essa ampliação. Tá. Então, só assim, acrescentando, na hora de contar um sonho, na hora de mandar um sonho para o canal ou para cá, é assim, conte com detalhes, né? Então, tomando essa pessoa aí como exemplo, estou andando na rua da minha cidade e vejo um desconhecido ou um casal desconhecido vindo na minha direção. Eu tenho medo deles, é de noite, eu acho que eles vão me assaltar. Então é assim que a gente conta um sonho, com o máximo de detalhes possíveis. Por quê? Porque aí a gente vai olhar cada símbolo. O que é a rua da sua cidade? Você ainda mora nesta cidade ou você está numa outra cidade sonhando com aquela que foi aquela região que foi da sua adolescência, da sua infância? Por que você está voltando nesse tempo psicológico? Quem é esse casal? Com quem se parece? Percebe? Como é importante que você olhe o símbolo e consiga ir ampliando. Por isso que eu digo que é ampliar, não é interpretar. A que você associa aquilo que está aparecendo no seu sonho. O que a Samira, né, acrescentou? No meu último sonho, estava em um local bem agradável. Parecia uma casa e era uma casa bem iluminada, com paredes brancas. Havia escadas de tamanhos médios, os degraus estavam um pouco moles, difíceis de pisar. Havia muitas pessoas ao redor. Pessoas que nunca vi na vida, homens e mulheres. Elas pediam para eu subir. Eu falava que estava ruim, pois os degraus estavam instáveis, mas insistiam mesmo assim. Eu subia e chegava no topo.
Quando eu cheguei no topo, essas pessoas pediam para eu mudar de escada, dali mesmo onde eu estava. Eu resistia, pois estava muito alto, e mesmo assim elas falavam que eu tinha que ir. E eu ia com medo mesmo. Ou seja, eu me transferia do topo de uma escada para outra, e o sonho terminou aí. Veja, a gente vai pegando assim os símbolos, lógico, não dá para a gente trabalhar isso aqui de uma maneira completa, de jeito algum. Mas veja que ela está num lugar agradável. Então, é uma situação em que ela se sente confortável, tá? É uma parede, é uma casa iluminada e etc. Mas ela tem que subir uma escada. Mas ela tem medo, porque os degraus estão instáveis. Assim, muito rapidamente. Pode estar muito boa a situação em que a Samira, né? É esse o nome dela, muito boa, muito agradável, muito confortável, muito clara para ela a situação em que ela se encontra nesse momento, que pode ser uma situação profissional, uma situação familiar. Só ela vai poder identificar, levando esse conteúdo, né, dela para a situação do momento do sonho. Então, onde ela está muito agradável, mas ela tem que subir uma escada que, ajudando a ampliar, o que é subir uma escada? É ir para um lugar mais alto. No nosso conhecimento, o lugar mais alto é um lugar de destaque, é onde você pode ser vista, ou onde você pode enxergar melhor. Isso eu estou ajudando a ampliar o símbolo, porque a gente pega ao pé da letra. Ah, mas na minha casa não tem escada. Ah, onde eu trabalho não tem escada. Esquece. É o que o inconsciente está te mostrando. Então, os degraus estão instáveis. Quanto será que a Samira tem medo de crescer como pessoa, de crescer na vida? Será que ela tem possibilidade, por exemplo, de uma promoção? Será que ela tem a possibilidade de viver fora do país? Será que ela está querendo entrar numa faculdade ou fazer uma pós-graduação? Ou seja, o que para ela, hoje, nesse momento da vida, significa crescer, ir mais alto, evoluir, ter uma visão melhor, estar em destaque? O quê? Eu não sei o que ela está vivendo. E veja que tem um grupo de pessoas desconhecidas, que era aquilo que eu estava falando lá, um pouco antes. Conteúdos da psique, aspectos dela que ela não conhece, que estão ali incentivando. Vai, sobe, como se dissesse, pode estar instável o degrau, mas você consegue chegar. Essa é uma voz interna. Eu não sei com quem ela conversa, se não conversa, mas enfim, há aspectos dela que ela não conhece, quem sabe, de força, de confiança, de valor, de entendimento mesmo, que estão dizendo para ela, vai, e ela vai. Veja, apoiada por essas vozes, apoiada por esses perfis que ela não conhece, mas que certamente são recursos dela, recursos internos, apoiada, incentivada por essas vozes, digamos assim, ela consegue subir. Ela chega lá no topo. E ainda dá para ela ir, acho que é isso, não me lembro, dá para ela ir mais alto ou dá para ela mudar, digamos assim, de escada. Teria que talvez entrar em contato com ela, saber mais, mas o que a gente pode pegar do sonho como eixo principal, a meu ver, existe uma possibilidade de crescimento para a Samira, de evolução, de destaque, tudo isso que eu disse significa subir a escada, né? Tem essa possibilidade de crescimento, mas parece ter um medo muito grande dela avançar, dela arriscar, mas tem vozes aí dentro, tem perfis dela, tem dimensões dela que estão dizendo, vai, pode ir. O degrau parece meio mole, mas você consegue. E o sonho está dizendo que ela chega lá em cima. É Claro isso. que não é
da noite para o dia, eu estou com um projeto de fazer uma pós-graduação, sei lá, na Universidade de Coimbra. Eu já... Deu tempo, veja qual é o próximo sonho, veja se tem algum outro sonho com um elemento de subida que esteja mais sólido, ou veja se ela chegou no andar de cima e consegue olhar de lá, percebe? O sonho é um movimento, ele traz um movimento da psique. Na hora que você o entende, que você entende o recadinho que ele está dando para você, ele manda outro. Porque aquele você já entendeu. Aí ele manda outro. Conseguiu ampliar. Bom, Samira, quiser saber um pouco mais, como você falou, é um padrão que se repete sempre. Vera, como a Samira, como outras pessoas, como você pode ajudar essas pessoas com os sonhos? Fala pra gente. Veja, os sonhos que eu levo para o canal Que Sonho é Esse? São sonhos que chegam ou pelo canal, ou pela página do YouTube, ou pessoas que me contam, e às vezes são sonhos meus, claro. Quando a pessoa tem uma dificuldade maior de lidar com aquele conteúdo, ou quando aquilo a está angustiando muito e ela não encontra respostas, ela então marca uma hora comigo, a gente faz uma consulta online, né? Online agora, porque eu estou aqui, o pessoal que me conhece está principalmente no Brasil, e aí a gente trabalha dessa maneira. Pode dar, às vezes, 1 hora de conversa, 1 hora e meia de conversa, às vezes necessita de uma segunda conversa, porque é muito material para elaborar. Mas, num primeiro encontro, algumas coisas já vão ficando claras e ela pode identificar melhor a mensagem, então, do sonho. Então, ou pelo canal, quando, lógico, está um bom relato, quando está compreensível, ou num encontro particular, num encontro pessoal. Bom, a Samira está agradecendo aí, que ela gostou bastante. Nosso tempo está quase esgotando, mas, Vera, quando você vai iniciar as suas lives para falar dos sonhos? Eu sei que você tem esse projeto, a Vera, ela vai fazer lives para falar somente do seu sonho. Você vai entrar lá, vai participar da live, vai falar seu sonho e naquele momento ela vai ampliar o seu sonho. Quando vai ser esse início, Vera? Eu sei que você está me pressionando. Imagina! Imagina! Mas eu penso que a gente pode marcar para a semana que vem, esse começo, para, sei lá, dar tempo de eu me organizar, eu quero dizer, em termos de agenda minha, dos meus horários, mas é um desafio importante que eu topo, que, enfim, eu acho que precisa começar, né? Eu fui voluntária de CVV um tempo da minha vida e no momento, digamos, da gente ir para a prática, quando o telefone tocou, ninguém queria atender, né? Ninguém queria atender. E eu fui a única que fui lá e levantei o telefone e atendi. Por quê? Porque precisa começar. A gente precisa fazer. A gente precisa se jogar, como a águia faz lá de cima. Por quê? Porque ela confia nessas asas que vão levá-la. Não sei se é uma longa distância, mas vão levá-la sem dúvida nenhuma. Então, vamos marcar para a semana que vem, a gente anuncia a hora e o dia para isso começar, mas fica comprometido que a partir da semana de 19 de setembro em diante, a gente começa. Quem sabe depois da primavera, né? Quem sabe? Não, vamos começar já. A Vera vai, fiquem atentos. Quem não segue a Vera, vai lá, Vera Leão Mentora, começa a seguir. Ela vai deixar um lembrete quando vai iniciar essas lives para falar dos sonhos em específico. Ó, a Sueli perguntando, onde pode encontrar a Vera para marcar um horário? Pode chamar a Vera, Vera Leão Mentora no Instagram. Ela tem o canal do YouTube. Tem uma página também, veraleão.com.br, né, Vera? Tenho essa página e tem uma página no Facebook, tem o meu Facebook pessoal, mas tem o Facebook do Que Sonho é Esse? E, assim, a grande maioria das perguntas e etc. vem por essa página do Facebook.
porque como as mensagens são privadas, né, as pessoas se sentem mais à vontade de mandar conteúdo por ali do que pelo canal. No canal as pessoas contam o sonho e tal, mas encontro mesmo, marcar a hora é por essa página do Que Sonho é Esse no Facebook. Mas, como você disse, tem aí também o ID do Instagram. Hoje, com as redes sociais, a gente é facilmente encontrada. É isso aí. Quem quer, encontra. Só colocar lá no Google. Vera Leon, vai aparecer muitas informações. Pessoal, vamos se conectar com a Vera, porque todo mundo sonha. E quem não sonha, também tem um porquê. E ela é a pessoa que vai ajudar a ampliar esses sonhos e fazer com que, de certa maneira, você desbloqueie algumas coisas da sua vida que você não está avançando, e é por ali. Hoje tínhamos muitos recados, mas o tempo já estourou. Eu estou agradecendo pelo Instagram manter a live ainda. Eu vou colocar os recadinhos na página do Clube das Águias Oficial. Vamos voltar a ter live aos domingos. Eu quero agradecer a Vera imensamente por tudo que ela pôde, em esse tão pouco tempo, nos doar aqui. Toda semana vamos ter mais um compromisso lá no Clube das Águias. Ainda não vamos iniciar, vamos preparar o material e vamos avisar para vocês quando vai iniciar essa coluna, que a Vera vai estar dando esse apoio a quem quer imigrar, como mentor de desenvolvimento pessoal. Referente aos sonhos, podem procurar diretamente a Vera ali no canal dela do YouTube, Que Sonho é Esse, no Instagram, enfim. Domingo que vem, pessoal, vamos ter outra live. Vamos voltar com frequência, ter as lives aos domingos, que foi um horário que o pessoal gostou, tanto no Brasil quanto em Portugal, ficou um meio termo bom. Janaína Olani é a nossa próxima convidada. É aquela mulher que cuida da sua equipe. Você quer ter uma equipe de resultados? Você quer ter uma equipe em quem confia? A Janaína Olani é quem vai treinar essa equipe para você. Então, semana que vem, vamos ter Janaína Olani aqui no nosso Instagram. Vera, muito obrigado. Adorei, de verdade. Foi uma coisa emocionante passar esse tempo com você. E que recadinho você quer deixar para o pessoal, Vera? Deixa a sua mensagem. Eu só quero agradecer o nosso encontro, né? Agradecer a madrinha desse encontro, que é a nossa Sueli querida. Agradecer a oportunidade de falar mais sobre o indivíduo, porque eu acho que é disso que eu trato, é disso que eu cuido. Seja nos meus cursos, seja nas minhas palestras, seja na minha dedicação ao sonho, eu estou sempre falando da pessoa, do ser humano. Então, só tenho a agradecer a oportunidade de, mais uma vez, trazer essa coisa fascinante que somos nós. Nós somos fascinantes. É que a gente não se observa tanto. Então, é a oportunidade de nós olharmos para a gente e dizer, puxa vida, que águia que nós podemos ser, ou que nós somos. Exatamente. Boa tarde, Janice. Pena que você está entrando no finalzinho, já estamos aqui terminando, encerrando. E eu quero só falar mais uma coisa antes de terminar aqui. Pessoal, quem pensa que não pode fazer alguma coisa, quem está aí paralisado, não sei o porquê, ou que acha que já está muito velho, enfim, não sei quais são as desculpas que você usa para estar paralisado e não fazer o que você quer. A Vera está aqui como o maior exemplo de todos. 70 anos, se aposentou e mudou para Portugal. Está vivendo os seus sonhos, está realizando o que ela quer, que é viver em Portugal. E, ó, como ela disse que era a França, a gente vai ter que dar uma voltinha pela França, viu, Vera? Tem isso também. Beyoncé. Pessoal, continue sonhando. Obrigado, boa tarde, Vera. Beijão e mais uma vez. Boa tarde, querida. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até domingo que vem, pessoal. Mesmo horário.